Sejam todos bem-vindos com a paz do Senhor Jesus. Neste dia, nós vamos falar acerca do Salmo 37 e versículo 5, tá bom? Que tem por tema apenas confie no livro Café com Deus Pai. Só que aqui eu destrincho esse versículo e explico ele profundamente, o que significa, né? Então, vamos começar com uma oração e aí dou continuidade na palavra do Senhor, o que esse versículo, que esse trecho realmente quer nos dizer. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Nos lava com teu sangue, perdoa as nossas falhas, abre o nosso entendimento para que possamos compreender o que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Fique conosco, nos livre, nos guarde. Senhor Jesus, supre nossas necessidades. Senhor Jesus, ajude-nos a resolver os nossos problemas, tanto externos quanto internos. Obrigado por ficar conosco e te pedimos, continua conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O Salmo 37, versículo 5, ele foi escrito por Davi, um salmo poético. E também pode ser um lembrete poderoso sobre confiar em Deus e entregar a Ele todas as nossas preocupações. Desafios e decisões da vida. Muitas vezes a gente fica apreensivo porque a gente precisa tomar uma decisão importante. Um exemplo de decisão importante: mudança para outro local, para outra cidade, para outro estado, para outro país. Isso aí às vezes nos preocupa, né? Porque às vezes nós não sabemos se realmente é isso, né, que Deus quer para nossas vidas. A gente não sabe se realmente está em dúvida, né? Se realmente vai dar certo ou não. Já pensou você ir e ter que voltar? Eu não estou dizendo que vai dar errado caso você esteja planejando. Eu estou dizendo para você buscar ao Senhor, orar, entregar a Ele e perguntar, fazer prova com o Senhor Jesus. Perguntar a Ele se realmente é isso que Ele quer para sua vida nesse momento, né? Porque às vezes você vai viajar e você vai passar ali um período, né, que vai fazer parte da sua vida, abençoado por Deus. Deus vai te proteger, vai te levar, vai te guardar, e quem sabe se você voltar, Deus vai te proteger, né? E tudo vai ser abençoado por Deus, né? Então às vezes a gente quer queimar a largada, a gente quer colocar os pés pelas mãos por ansiedade, por querer que as coisas aconteçam logo, né? E às vezes não é bem assim. Às vezes Deus ele requer que nós tenhamos paciência, tá? E nesse entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, tem a questão realmente da paciência, porque a gente precisa esperar que Deus haja no tempo dele e não no nosso. Muitas vezes a gente ora: Senhor, eu quero que o Senhor faça tal coisa e tem que ser agora. Há algumas coisas que exigem emergência, sim, tá? Mas a maioria das coisas não vão exigir emergência da ação de Deus, porque na realidade ele vai agir quando ele quiser, não é quando a gente quer, porque não é assim que funciona, né? Deus não age segundo a nossa vontade imediatista. Deus age segundo vários preceitos que nós nem imaginamos. Deus coloca ali na balança várias coisas, né? Se nós estamos merecendo ou não, se nós estamos fazendo por onde ou não, se essa ação que Deus vai liberar sobre nossa vida vai impactar em outras áreas da vida, ou então vai impactar em outras pessoas ou não. Então, a gente tem que sempre... É difícil se colocar no lugar de Deus, mas tentar entender o processo e ter paciência e esperar no Senhor é uma coisa muito valiosa, tá? Essa entrega total ao Senhor, que o Salmo 37, versículo 5 diz, ela nos encoraja a entregar completamente o nosso caminho a Deus, né? O caminho de nossas vidas. E que caminho a sua vida está indo, né? Está indo por um caminho de fé? Está indo por um caminho tortuoso? Para qual caminho seus pés estão caminhando? Veja que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. A palavra do Senhor é a que ilumina o nosso caminho, né? Então, o Senhor,
também está escrito na Bíblia que Deus endireitará o caminho, né? Se você entregar os seus caminhos ao Senhor, confiar nele, com certeza ele vai te conduzir ao caminho da vida, ao caminho da paz, ao caminho da solitude, ao caminho da bênção, né? Ao caminho da prosperidade, ao caminho da salvação, da sua salvação, da salvação dos seus familiares, né? Ao caminho da saúde, né? Deus vai te livrar da doença, se você confiar nele. E existem várias áreas das nossas vidas, né? Incluindo planos, sonhos, preocupações e circunstâncias. Note que as circunstâncias elas podem acontecer do nada. Do nada uma circunstância acontece, é como se fosse um acidente que você não está esperando. Depois logo vem a notícia e aconteceu tal coisa e realmente nós não esperamos, né? São coisas que fogem do nosso controle e nós temos que saber lidar com isso, né? E quando você está em Cristo, quando você está na meditação da palavra, na oração, vou mais além. Quando você está no jejum, você está ali se preparando para lidar com todo tipo de circunstância. Então, é por isso que é muito bom você sempre buscar a Deus dessas formas, em oração, na palavra do Senhor, em meditação. E oração pode ser em todo canto, né? Oração pode ser no seu quarto, com a porta fechada, pode ser também em qualquer lugar, uma oração mental ao Senhor, né? A meditação em qualquer lugar. Você trabalhando, você pode estar meditando na palavra do Senhor. Isso é muito bom. Davi, ele nos diz, medito de dia e de noite na tua palavra, né? Então Davi, depois que acontece aquela situação na vida de Davi, e ele se envergonha muito, e essa situação ela causou ali em Davi uma proximidade maior com Deus, né? Note que nós somos muito falhos, né? Diante da presença do Senhor, e volta e meia nós cometemos falhas que depois que nós nos tocamos, depois que nós vemos ali as nossas falhas, nós olhamos para nós mesmos, nós às vezes é tarde demais, né? Tarde demais no sentido de que você já cometeu erro, você já falou que não deveria, você já agiu da forma que não deveria, você pensou coisas que não deveria. Então note que pecado por pensamentos também acontece, né? Antes de você executar o pecado, você planeja, né? Você maquina, porque essa é a natureza humana. Em pecado foi concebido, né? Eu e você fomos concebidos em pecado. A natureza humana é muito errônea. Então, antes de cometer certos tipos de pecado, é planejado, né? E onde que isso acontece? Na mente. A gente planeja antes de pecar. Eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, vou fazer daquele jeito, vou fazer daquele outro jeito, assim, vou fazer assim para não acontecer assim, para ninguém me pegar, né? Às vezes o pecado é feito de uma forma, escondida, para ninguém ver, né? Felizmente isso acontece. E todo tempo nós somos bombardeados, em todo canto, com tentações, né? Tentações de todo tipo. Na rua, no celular, no computador, no seu trabalho, na sua escola, né? Perceba que Brasil é um país quente, certo? Então a vestimenta das pessoas aqui ela já vai colaborar para você, né? Pecar apenas com um olhar, certo? Mas mesmo no país, sendo quente no Brasil, as pessoas utilizando roupas curtas, né? Perceba que não é uma crítica que eu estou fazendo a roupas curtas, né? Porque assim, cada pessoa vai vestir aquilo que pode, né? Mas infelizmente existem algumas pessoas que exageram, né, na questão da roupa e acaba contribuindo para que outras pessoas pecam e elas nem têm ideia disso. Então você tem que estar preparado para essas situações, certo? Porque apenas em um olhar, apenas em uma cobiça já é considerado, se você for casado, adultério pela Bíblia, né? Se formos olhar para a lei, certo?
Então nós temos que estar preparados, né? A preparação vem na oração, no jejum, na leitura da palavra, buscar fazer ações benéficas, ações boas, bem dizer as coisas e não mal dizer, buscar ao Senhor, colocar hinos para tocar dentro da sua casa. Isso facilita muito a presença de Deus ir até você, a presença de Deus ir até a sua casa, certo? Então, confiança inabalável é entregar nosso caminho a Deus. Somos chamados a confiar nele de todo o coração, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Essa confiança implica acreditar que Deus está no controle e que ele agirá a nosso favor de acordo com sua vontade e sabedoria. Promessa de provisão e cuidado. Deus promete isso para nós. Deus garante a provisão, cuidado com seus filhos, né? Esse versículo também sugere que, ao confiarmos em Deus e entregarmos nosso caminho a Ele, logo mais eu vou dizer como confiar em Deus, exemplos de confiança na Bíblia, e também como entregar nossos caminhos a Ele, porque muito se fala, né? Faça isso, faça aquilo, mas como é que se faz? Então, ao decorrer deste vídeo, dessa mensagem, com certeza eu vou trazer essas informações para você, porque isso é de suma importância, né? Muitos falam, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Mas o que realmente quer dizer esse versículo, né? Pode dizer muita coisa, né? Mas na sua cerne, no seu núcleo desse versículo, eu vou adentrar a esse versículo e trazer muita coisa importante para você. Então, Deus vai agir quando você entregar os seus caminhos a Ele, né, a seu favor, e também vai cuidar de você de maneira que as suas expectativas serão atendidas. Você vai ficar surpreendido, você vai ficar surpreendida na ação de Deus quando você entrega o seu caminho e confia no Senhor, certo? Então Deus vai agir além das suas expectativas, além do que você espera, além do que você aguarda. Se você pediu uma coisa, Deus vai te dar duas, três. Se você pediu outra coisa, Deus vai te dar, além daquela outra coisa que você pediu, Deus vai abençoar muito mais a você, a sua casa, a sua família. Você está pedindo para Deus salvar uma pessoa da sua família, Deus vai lá e vai salvar toda a sua família. Você está pedindo para ser curado de uma complicação, Deus vai te curar completamente, tanto física quanto mentalmente. É isso que Deus faz. Ele vai muito mais além, né? Muito mais daquilo que esperamos e daquilo que pedimos, porque Deus conhece as nossas necessidades, Deus conhece o nosso andar, Deus conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça, e antes que tu abra a tua boca, Deus já sabe o que tu vai falar. Então, para você ver a complexidade e quanto esse Deus é poderoso, Deus age dessa forma, porque Deus é o Deus vivo, um Deus fiel, é um Deus que não deixa se abalar por nada, porque quem que pode bater de frente com Deus? Ninguém, não tem ninguém superior a Deus. Então, eis aí vários motivos para você confiar nele, certo? Não tem poder algum na terra, nem no céu, nem no universo, que exceda o seu, certo? Então Deus está acima de tudo e acima de todos. Porém, Deus é um Deus de ética, Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus de amor, né? Se estamos aqui no universo, na Terra, a Terra é o único lugar onde nós podemos viver em condições perfeitas, né? Olhe para você, você é perfeito, você é perfeita, né? Você consegue ouvir, você tem tudo, né? Você tem mobilidade, você pode pensar, raciocinar. Então raciocina comigo. Pessoas inteligentes confiam em Deus, e eu acredito que você é uma pessoa inteligente, certo? Então ele excede nossas expectativas, né? Ele vai muito além do que nós pedimos, né? Do que nós necessitamos, e isso inclui provisão de orientação, proteção, sustento e bênçãos em nossas vidas.
Bênçãos sem medidas, não há como medir. Tá? Em resumo, o Salmo 37, versículo 5, nos lembra da importância de confiar em Deus em todas as áreas de nossas vidas. Áreas essas: área amorosa, área financeira, área social, área do trabalho, área intelectual, enfim, várias áreas, né, de nossas vidas, área familiar, enfim, certo? E sabendo que Ele é fiel para agir em nosso favor e nos conduzir segundo a sua vontade, ok? Quem escreveu o Salmo 37 foi o rei Davi, ok? Que foi um dos principais autores dos Salmos, né, do livro de Salmos, encontrado no Antigo Testamento da Bíblia. Os Salmos ele está antes ali do livro de Salomão. E Davi foi um rei que governou Israel, conhecido por sua devoção a Deus e por sua habilidade poética. Porque Davi, ele cantava, ele escrevia poemas a Deus, né? Ali com o coração. E Davi, segundo Deus, Deus diz: Davi é um homem segundo o meu coração. Então há algo especial em Davi, certo? Este salmo em particular é um poema de sabedoria que aborda temas como confiança em Deus, justiça divina e a recompensa dos justos. Na Bíblia vamos encontrar vários exemplos de pessoas que confiaram em Deus. Uma delas eu posso citar Abraão, que é conhecido como o pai da fé. A sua confiança em Deus, especialmente quando ele obedeceu ao comando de Deus para deixar sua terra natal e seguir para uma nova terra desconhecida. Essa história vai estar em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 4. Pode perceber que Deus chama Abrão, e diz para ele: sai da tua terra, vai para outra terra. E ele obedece a voz de Deus e vai. E depois ele é grandemente abençoado, sem medidas. Você nem imagina quantas bênçãos Abraão recebeu, né, por ter obedecido, por ter confiado ali na voz do Senhor. Outro exemplo de confiança, Moisés. Moisés demonstrou grande confiança em Deus ao liderar os filhos de Israel para fora do Egito. Apesar dos desafios e oposições que enfrentou, ele confiou na orientação e poder de Deus para realizar milagres e libertar o seu povo. Essa história você consegue encontrar em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Então Moisés se dedicou tanto, né? Moisés se entregou tanto que se você pegar a história de Moisés, você vai ver tantas maravilhas que Deus fez através de Moisés, porque Moisés acreditou no Senhor, né? E não é fácil ser um homem que acredita, que confia em Deus. Às vezes você tem que deixar muita coisa para trás. Você tem que escolher ouvir a voz de Deus, largar outras coisas, né? Confiar em Deus e seguir o caminho do Senhor, certo? Essa é a característica dos escolhidos. Os escolhidos, quando ouvem a voz de Deus, largam tudo e seguem o Mestre. Davi foi o rei que confiou em Deus em muitas situações difíceis, como quando enfrentou o gigante Golias, 1 Samuel capítulo 17, ou quando foi perseguido por Saul. Essa história chega a ser cômico, né? Como a história que Saul persegue Davi. Os salmos escritos por Davi frequentemente expressam sua confiança e dependência de Deus. Entendermos que nós somos dependentes de Deus é muito importante, para que a gente não possa quebrar a nossa cara e achar que a gente é o tal, que a gente é de ferro, que a gente faz e acontece, quando na realidade em todos os sentidos, muitas vezes em nossas vidas, é Deus que está por trás da nossa força, certo? Porque às vezes a gente se sente fraco, mas é na fraqueza que Deus ele se manifesta. Na fraqueza do homem, Deus se manifesta e você se torna forte. Mas não é porque você é forte, não é por causa da força de Deus. Deus ele está te transferindo a força dele para você. Essa é uma coisa divina.
Isso é uma coisa espiritual. Isso é uma coisa que deve ser entendida, para que a gente não possa se colocar em pedestais, dizer de bater no peito, eu sou forte, eu sou inteligente, eu sou isso, eu sou aquilo, e esquecer de Deus. Primeiramente, sempre agradecer a Deus por tudo, pela vida, pela força, pela visão. Se eu estou aqui hoje falando com uma eloquência de um nível que eu nunca pensei em minha vida, é por conta de Deus, porque isso é dom da palavra, não é de mim, é dele. Então tem que ser utilizado, tem que ser usado. Então eu tenho que estar servindo o Pai, servindo o Reino, servindo a você que está me ouvindo, para levar, transmitir a palavra do Senhor, atingir a sua vida, para que a sua família também possa ser atingida através de você, para que haja cura enquanto você ouve a palavra do Senhor, cura interior e cura física. Acredite, não é só em oração, não é só em louvor. Deus pode te curar em qualquer lugar. Deus pode tocar em você, basta você crer. Certo? Se você não crê, eu creio que Deus pode te curar, que Deus pode te tocar, que Deus pode te transformar. Eu creio, eu acredito. Ah, mas é só um vídeo, são só palavras, mas não são palavras vazias. Não estou falando de mim, estou falando dele, estou falando da palavra dele. Sendo um canal de bênção para a tua vida. Amém? Que assim seja, que Deus possa te tocar. Deus possa te libertar, te curar, salvar você, sua família, aqueles que precisam do socorro da última hora. Que sejam socorridos agora, em nome do Senhor Jesus. Não sou eu que digo, é o meu espírito que está clamando, porque alguém está precisando ouvir isso. E que essa petição possa te tocar, em nome do Senhor Jesus. Então Davi, ele foi o rei segundo o coração de Deus, né? Como já citei, foi cômico como Saul perseguiu Davi e como Davi conseguiu se safar segundo a guarda de Deus. Deus guardou Davi ali debaixo de suas asas, com certeza, porque teve um momento em que Saul ficou extremamente perto de Davi, mas Saul nem imaginava que Davi estava perto dele. Outra personalidade da Bíblia que confiou em Deus foi Daniel. Você deve conhecer a história de Daniel, em que Daniel foi jogado ali na cova de leões para ser morto. E os leões não fizeram nada com Daniel, porque quem é que manda em tudo? Quem é que manda nos animais? É Deus. Deus que comanda o universo, é Deus que rege tudo, toda a vida, tudo que se move e tudo que não se move. Então então Daniel confiou em Deus mesmo quando estava na cova de leões. Por se recusar a adorar outros deuses, sua fé resultou em sua proteção miraculosa, né? Daniel capítulo 6. Proteção miraculosa. Isso quer dizer que milagre, uma proteção milagrosa, né? Aonde que leões famintos iriam dispensar comida? Nunca isso iria acontecer, né? Vários leões ainda. Então somente Deus é que pode fazer essas coisas por nós, né? Esther, né? Temos Esther aí como exemplo. Confiou em Deus ao interceder pelo povo judeu diante do rei persa, arriscando sua própria vida. A sua coragem e fé resultaram na salvação do seu povo, né? Perceba que o livro de Esther é pequeno, mas você pode ver ali um exemplo de mulher. E também não podemos deixar de falar de Jesus Cristo. Ok? Jesus, Filho de Deus, com certeza, confiança inabalável no Pai. Como Filho de Deus, Jesus demonstrou confiança total ao plano do Pai. Ele acreditou naquilo que Deus tinha passado para ele em forma de plano, do que seria, como seria a sua vida, como seria a sua vinda, o seu proceder, como agir, certo? Mas
Deus tinha certeza, Jesus tinha certeza que iria passar por coisas muito complicadas na terra, mas que iria ter um fim. Queria ter o começo, ia ter o meio, mas também ia chegar ao fim. Quando chegasse ao fim, ele iria voltar ao Pai, né? Ia voltar ao Pai perfeitamente. Correu tudo perfeito como Deus planejou. Perceba que Deus, quando planeja, é tudo perfeito, né? Se você entregar nas mãos do Senhor, vai acontecer tudo no tempo certo, do jeito certo. Vai ser uma bênção, vai ser muito bom. Então, Jesus, mesmo enfrentando a crucificação, a sua submissão à vontade do Pai, trouxe salvação para a humanidade. Mateus capítulo 26, versículo 39. Perceba que não foi fácil, tá? Não foi fácil. Jesus, ele, em uma certa parte, ele foi orar e ele estava tão angustiado antes de Judas entregá-lo. Ele estava tão angustiado que ele foi orar várias vezes e a história conta que ele suou sangue, né? Ele foi no limite ali do corpo humano, certo? Ainda que ele era humano, mas tinha uma parte divina também. Não era um corpo normal, né? Ele ali tinha ali também auxílio de Deus, mas sofreu o que tinha que sofrer por nós, né? Então isso para mim é uma coisa muito nobre, né? De alguém se importar conosco, e ele fez isso por todos nós. Então deve ser notado ali a sua ação para nós termos a salvação. Então na Bíblia também há situações em que Deus demonstra a sua justiça, né? Deus é amor, mas também Deus é justiça. Não pense que fazendo algo errado não haverá consequências, certo? Porque tudo que você plantar você vai colher, ainda em vida, ok? Aqui estão alguns exemplos, né? O julgamento do dilúvio que aconteceu em Gênesis capítulo 6, versículo 9, né? Deus manda o dilúvio, ele manda ali Noé construir uma arca, colocar toda a sua família. Deus olha para a terra e vê apenas Noé como justo, como merecedor da salvação. E todas as outras pessoas estavam no pecado, né? Estavam tão entranhadas no pecado que Noé pregava. Noé falava de Jesus, de Deus, da salvação, de mudança de vida, de levar uma vida reta, que ninguém ouvia, simplesmente riam dele, né? E Deus mandou ali a chuva em forma de dilúvio, né, para encher a terra, e a única salvação seria a arca. E as pessoas olhavam para Noé construindo a arca e chamavam ele de louco, né? Porque nunca que iria chover tanto assim daquele jeito, certo? E as pessoas riam. E Noé passou muito tempo construindo a arca e pregando a palavra do Senhor. Só que as pessoas não acreditavam, as pessoas zombavam, né? Quando ele terminou, que o pessoal, que o povo viu os animais entrando na arca em casal, começaram a regalar o olho, mas mesmo assim, mesmo com o sinal dos animais, ainda não acreditaram. Sabe quando acreditaram? Quando Noé fechou a arca, estava sua família, estavam os animais, tinha ali estoque de alimento. Começou a chover e não parou mais. Aí, quando começou a subir o nível da água, aí o povo acordou, mas já era tarde demais, porque Deus tinha fechado a porta da arca pelo lado de fora. E quem que vai abrir? Então, Deus dá tempo, né, pra gente se arrepender demais. Não, amanhã eu vou me arrepender. Esse negócio de amanhã, a gente pode ser ceifado da terra a qualquer momento, por várias circunstâncias. Nós não sabemos a nossa hora, né? Se alguém fala, não vou morrer agora, isso é tolice. Isso é tolice, porque ela pode vir a qualquer momento, certo? E você precisa estar preparado para se encontrar com Deus, porque Deus é amor, mas também é justiça. Então Deus teve que fazer esse julgamento do dilúvio, porque estava demais a terra. Então mais para frente veremos também que Deus teve que destruir uma cidade inteira, que foi Sodoma e Gomorra, né? Em Gênesis capítulo 18, versículo 19, porque também estava demais o pecado na terra, ali naquele lugar, naquela cidade, certo?
e Deus destruiu Sodoma e Gomorra devido à sua grande maldade. Ele demonstrou sua justiça ao punir o pecado, enquanto também mostrava misericórdia ao salvar Ló e sua família. Infelizmente, a mulher de Ló, Deus falou que não olhasse para trás. Ela olhou e virou uma estátua de sal. Certo? Isso nos faz refletir de que não devemos olhar para trás quando Deus fala. Devemos sempre seguir em frente. Os julgamentos sobre os ídolos de Baal, 1 Reis capítulo 18. Deus demonstrou sua justiça ao enviar fogo do céu para consumir o sacrifício de Elias no Monte Carmelo, mostrando seu poder sobre os falsos deuses adorados pelo povo de Israel. Veja que o profeta Elias desafiou ali, os profetas de Baal, e todos eles caíram, todos eles foram queimados, na verdade, certo? Então, o Deus de Elias, do profeta Elias, saiu triunfante nesse julgamento, porque não se pode zombar de Deus. Ok, não se pode zombar, não se zomba de Deus. Tem também um julgamento sobre Nabucodonosor, no próprio livro de Daniel, capítulo 4. Deus demonstrou sua justiça ao humilhar o rei Nabucodonosor por sua arrogância, fazendo com que ele fosse expulso do trono e vivesse como um animal por um período de tempo determinado. No final, Nabucodonosor reconheceu a sabedoria de Deus, soberania de Deus. Ok? Então o que aconteceu com o rei Nabucodonosor foi uma licantropia. Foi transformado em animal de 4 patas. Nasceu pelo nele como se fosse um cachorro, um lobo. Certo? Teve comportamento animais, roupa não vestia mais. Estava irreconhecível por determinação de Deus, pela sua arrogância. Mas perceba que teve um tempo determinado. Teve um início, mas também teve fim. Depois do fim dessa situação, ele reconheceu, Nabucodonosor reconheceu a soberania de Deus. Então perceba que seja inteligente, não seja arrogante. A arrogância vai fazer você passar por coisas que você não vai ser tão legal, Então, tira a capa da arrogância, tira a capa da eu sou, eu faço, aconteço, Então, deixa Deus agir. Peça de Deus se você não tem humildade. Peça a Deus a verdadeira humildade, não a falsa humildade, Então, esses são apenas alguns exemplos de como Deus... Vou dar um exemplo de arrogância. Eu quando vim morar nessa casa, tinha várias igrejas, tem várias igrejas aqui perto. Então eu não estava muito bem com Deus e tinha saído da igreja. Agora estou de volta, graças a Deus. E tinha uma igreja, um pastor que ele pregava muito alto, ali na sua caixa. A sua caixa era muito estridente, então isso acabou me irritando várias vezes. Eu fui lá algumas vezes, pedi para baixar um pouco, educadamente. Porém, isso não deixa de ser arrogância, Depois de muito tempo, eu reconheci a minha arrogância ali, o pastor sempre com paciência, E pedir perdão do pastor. Porque isso que deve acontecer. Se você foi arrogante com alguém, converse com essa pessoa, Se acerte com essa pessoa que tudo vai dar certo, que coisas na sua vida que estão amarradas, vai desamarrar. Em nome de Jesus. Quais situações da Bíblia houve recompensa para os justos? Bom, Abraão teve a sua recompensa, que foi a promessa da descendência. Gênesis capítulo 15 e Gênesis capítulo 22. José do Egito também. Porque às vezes você pensa que ser justo não compensa, As pessoas vão pisar em você. Porém compensa sim. Veja Abraão, veja José do Egito. Gênesis capítulo 39, versículo 41. Apesar de enfrentar muitas adversidades, José permaneceu fiel a Deus e foi recompensado por ele, certo? Em todos os sentidos, José foi fiel. Também podemos ver Daniel na Babilônia. Daniel capítulo 1, versículo 6. Daniel e seus amigos foram fiéis a Deus
em meio à idolatria e à perseguição na Babilônia. Então existia ali alimentos apresentados a entidades, né? Então Daniel também mudou a sua alimentação para que ele não comesse dessa oferenda, desse tipo de alimentação, para obedecer a palavra de Deus. Isso tudo foi instruído, né? Se você se colocar na posição, Deus vai te instruir, certo? Também Jó foi um homem muito rico, certo? Então no livro de Jó, apesar de passar por sofrimentos extremos, e bote extremo nisso, Jó permaneceu fiel a Deus e foi recompensado com sua restauração dobrada de tudo que havia perdido. Ele recebeu bênçãos materiais e espirituais por sua fidelidade. Também podemos falar sobre a Esther e a salvação do povo judeu. O livro de Esther é um livro pequeno, você pode conferir a história de Esther, que é muito, muito linda. Então, o que seria ser justo à luz da Bíblia? Seria ser obediente a Deus, ter integridade, retidão, amor e misericórdia, honestidade e veracidade, humildade e busca pela justiça. A justiça não se limita apenas a uma questão de comportamento moral, mas também envolve uma relação correta com Deus e com o próximo. Os justos buscam viver em harmonia com os princípios divinos de amor, verdade e retidão, refletindo assim a imagem de Deus em suas vidas e relacionamentos, certo? Então, como confiar em Deus e seguir seu caminho à luz da Bíblia? Desenvolver um relacionamento pessoal com Deus, que envolve dedicação de tempo, oração e meditação na palavra de Deus e comunhão com Ele. Conhecê-lo intimamente e confiar na sua sabedoria e orientação para a sua vida. Através da oração você vai saber identificar a voz de Deus, através da palavra do Senhor, que Deus também vai falar com você através da palavra dele, através da Bíblia. A Bíblia é a boca de Deus, falando com você, todos os versículos, ok? Entregar suas preocupações a Deus em oração. Muitas vezes você está muito preocupado, né? Mas o certo é deixar essa preocupação, né, das coisas que não estão ao seu alcance nas mãos de Deus. Em vez de se preocupar com o futuro, entregue suas preocupações a Deus em oração, confiando que Ele tem o melhor plano para a sua vida. Filipenses capítulo 4, versículo 6, versículo 7. Dá uma conferida lá, que é muito valiosa essa palavra. Estudando a palavra de Deus, assim como eu estou fazendo aqui, trazendo para você, né? Leia e estude a Bíblia regularmente. Você sabia que quando você lê e estuda a palavra de Deus, a sua vontade de pecar ela diminui? Porque quando você estuda a palavra do Senhor, é Deus falando com você, você está mantendo um relacionamento com Deus. Então seu espírito ele vai ser alimentado. Com o seu espírito alimentado, ele vai ficar forte para bater de frente com a carne, com a sua carne. Porque se você não sabe, dentro de você existe uma briga diária entre a carne e o espírito. Quando você alimenta o espírito, lendo, entendendo, estudando a palavra de Deus, o seu espírito fica forte. Quando você dá alimento a ele, o seu espírito fica forte. Agora, quando você peca, você está alimentando a carne. Quando você vê coisas que você não é para você ver, coisas imorais, você está alimentando a carne. Então, numa briga, vai vencer quem tiver mais forte. Então, sempre deixe o espírito alimentado. Quando vier a tentação, você vai perceber que você vai estar mais preparado para lidar com ela, né? Isso aí é uma verdade. Então, estudar a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, na palavra de Deus, na Bíblia, extremamente importante. Observar os exemplos de fé na Bíblia,
Como podemos perceber, o pai da fé, Abraão. Existem várias personalidades da Bíblia que foram citadas aqui que merecem destaque. Uma delas é Abraão, né? Investigue a vida de Abraão, leia sobre Gênesis, né? Sobre a história das personalidades da Bíblia para você se inspirar, né? Eu faço isso e recomendo. Praticar a obediência a Deus não é fácil, né? Mas é necessário demonstrar confiança em Deus, obedecendo os seus mandamentos e seguindo os seus caminhos. Isso inclui viver uma vida de retidão, amor ao próximo e busca pela justiça. Mas aí você diz assim, amar o próximo é difícil. Mas se você for pegar a última lição que eu falo sobre isso, sobre amor ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo, você vai perceber que não é tão difícil assim. Às vezes, na maioria das vezes, é apenas falta de informação, ok? Se você buscar a informação, tudo que você buscar, você vai achar. Pronto. 1 João capítulo 5, versículo 3, verifique lá. Confiar no plano de Deus para a sua vida. Cada pessoa tem um plano, ok? Um plano específico. E ele está no controle de todas as circunstâncias. Você pode pensar que não, mas Deus cuida de todos os detalhes, tá? Confie nele e siga seu caminho mesmo quando não entender completamente seus propósitos. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Buscar orientação através do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma coisa muito linda, né? E as pessoas que tiveram prazer, que já ouviram a voz do Espírito Santo, como se fosse uma pessoa falando com você. Isso é uma experiência espiritual, né? Eu conto essa experiência espiritual também aqui no canal que tive detalhadamente. E se você pedir ao Senhor, Deus vai te dar provas reais de coisas. Se você pedir ao Senhor para você ver com seus olhos, porque você só acredita vendo, você se prepara porque você vai ver, tá? Deus vai começar a te mostrar coisas. Então, quando você pede, você tem. Eu queria dom da palavra, queria pregar, queria cantar, mas quem pede, pedir, dar-se-vos-á. Mas tome cuidado com o que você pede. Tome cuidado com o que você quer ver, ok? Porque pode ser você pode ver coisas que você não, ok? Então buscar orientação através do Espírito Santo. Eu vou encerrando por aqui, mas veja João capítulo 16, versículo 13, certo? Que o Senhor Deus Pai possa te abençoar, ficar conosco, ok? Pai querido e amado, muito obrigado por mais essa oportunidade de estar transmitindo a tua palavra. Graças te dou por isso. Me sinto realizado de estar fazendo esse serviço. Pai querido, é um serviço que faço com prazer, pois a minha alma se alegra em levar a tua palavra. Formosos são os pés de quem prega o evangelho. Muito obrigado, eu te agradeço, abençoe essa pessoa que está ouvindo. Pai querido, conduz ela no melhor caminho e ajuda a entender, Senhor Jesus, os propósitos que tu tem na vida dela. Em nome do Senhor Jesus, que te peço, te agradeço. Amém. Fica com Deus, que Deus possa te abençoar. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, que com certeza eu vou estar respondendo, ok? Sugestões de temas, feedback, críticas construtivas são sempre bem-vindas. Então fica à vontade aí para sempre estar comentando, compartilhando, deixando like, se inscrevendo, muito importante, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, tchau.